Educação à distância, mudando realidades. Estamos de volta, mais uma aula matemática para vocês. E aí, como vocês estão? Hoje a gente continua jurando que nada é difícil, jurando que tudo tá fácil, né, professora Alex? É verdade. Olá, Mediação Tecnológica de Rondônia, professores presenciais, vocês que são a base do projeto. Como estão os nossos alunos em sala de aula? Qualquer coisa é só mandar o feedback no chat. E os nossos queridos alunos hoje vão continuar a nossa aula. Na aula de hoje nós veremos juros compostos, não é isso, professora Lúcia? E nós juramos que tentamos facilitar ao máximo para vocês, para que o conteúdo seja agradável. Pegamos o cotidiano e trouxemos para a sala de aula. Então nós tentamos colocar menos teoria e mais prática para você se dar bem em matemática. Verdade. E hoje tem paródia, hoje tem musiquinha sobre juros. Então quem tá com dúvida, pega a musiquinha, decora, aprende a cantar e fica fácil o conteúdo, tá joia? Vamos lá então? Super aula ativar! Vamos estudar! E aí, pessoal, vamos lá, né? Nossa aula de juros compostos. Na aula passada a gente viu juros simples, mas tá tudo ligado. Então a gente dá aquela retomada em juros simples. Por quê? Porque uma coisa depende da outra. Então se você entendeu bem juros simples, você entende juros compostos. A gente vai fazer exemplos de um e exemplos de outro. Então, quem por acaso não entendeu muito bem a aula de juros simples, ainda dá muito tempo de recuperar, né, professora Alex? É verdade. Vamos dizer que a aula de juros simples, juntamente com a aula de porcentagem, é simplesmente um pré-requisito para você chegar até juros compostos. Juros compostos nada mais é do que a reunião desses três conteúdos. Então, ao dominar juros compostos, automaticamente você já vai estar sabendo juros simples e já vai estar fazendo alguns cálculos de porcentagem aí mentalmente. Então, se liga na aula de hoje, porque ela é praticamente um apanhado de todas as aulas anteriores. E se não é nada difícil, né? Juros compostos também tem a sua equação e os passos são os mesmos. Então a gente vai seguir ali aquele roteiro de resolução e correr pro abraço com certeza, tá? Bora estudar? Vamos lá então? Aula de Matemática Financeira, parte 3. A gente estuda hoje os juros compostos. As habilidades de hoje é determinar o juro composto que rende um capital. Também você vai ver hoje, você vai resolver problemas que envolvam juros simples e composto. Beleza. Saindo da cartola, os juros simples e os juros compostos. Vamos lá. Como já vimos, há dois tipos de juros, o juro simples e o juro composto. Atualmente, o sistema financeiro utiliza o regime de juros compostos por ser mais lucrativo. Então, dá mais lucro, é claro que o pessoal quer usar mais os juros compostos, certo? Atualmente, o sistema financeiro ele vai utilizar o regime de juros compostos por ser mais lucrativo. Porém, nossos alunos vão perceber que esse conteúdo ele tem que ser utilizado no nosso dia a dia. Então, se ele é mais lucrativo para o banco, você já deve perceber aí que quem vai alimentar esse regime é você. Então, você tem que fazer uma matemática financeira para que o lucro seja para você e não para o banco. Então, não entre de forma alguma nos juros compostos, a não ser que ele seja de forma positiva. Ao se falar da taxa de juros, ela é sempre aplicada ao somatório do capital no final de cada mês. Você viu isso na aula anterior, que quando fala em taxa de juros é aquela porcentagem em que nós calculamos. E quando se fala em capital, significa que é aquele primeiro investimento que vai entrar no cálculo tanto de juros simples quanto de juros compostos.
Beleza. Mas afinal, professor Alex, o que são juros compostos? Muito bem. A melhor forma de nós vermos o que é juros compostos, olha aqui para mim, alunos presenciais. O que nós falamos para vocês é que nós queremos trazer o cotidiano para vocês. Olha aqui para o professor Alex. O que nós queremos é trazer o cotidiano para vocês. Então, a melhor forma é trazer uma ilustração. Nós trouxemos um vídeo que vai demonstrar como é os juros compostos na prática. Então, se liga no vídeo. Deu R$ 33 para cada um. Alguém tem R$13 pra me emprestar? Eu pago quando sair o salário no final do mês. Eu empresto, mas com 10% de juros. Eu ainda faço melhor. Eu parcelo em 2 vezes com juros de 10% ao mês. E aí, qual a diferença? Esse pessoal do restaurante são amigos, né? Mas e aí, alguém tá querendo se dar bem em cima do outro? Quem tem menos ali, o fato dele emprestar, será que ele vai ter que pagar a mais? Então se liga nos nossos slides que lá vem a nossa explicação. Então, nós vamos falar de juros simples, ou juros compostos, certo? Então vamos aos nossos slides. Quando falarmos de juros compostos, você vai perceber o seguinte, que juros compostos é a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Sabe quem foi que disse isso? Nada mais, nada menos do que Albert Einstein. Então, quando ele cita os juros compostos, significa que ele está falando que já é alguma coisa que vai render muito, mas muito mesmo. Nossa, pouco inteligente ele, né? Já há muito tempo atrás já dizia muita coisa pra gente, né? Então, os juros compostos são aqueles famosos juros sobre juros, tá? São a aplicação de juros sobre juros, isto é são aplicados ao montante de cada período, né? Então, a gente vai ver a diferença dele para o juro simples, certo? A expressão matemática utilizada para o cálculo do montante em juros compostos é a seguinte. Montante é igual ao capital que vai multiplicar você lembra que 1 é o 100%, mais a taxa que for aparecer no cálculo, elevado ao tempo, né? Ao tanto que vai demorar para ficar lá, ao tempo que ele vai esperar, o tempo que vai render esse montante, tá? Então, quando se falar em M, você entenda que é montante. Quando se falar em C, significa que é o capital, investimento, então valor inicial. O I nada mais é do que a taxa de juros aplicada, o famoso percentual, aquela primeira aula de porcentagem. O T minúsculo é o tempo total de aplicação. Esse tempo pode aparecer nos livros, nas perguntas, nos exercícios como mês, bimestre, trimestre, semestre e assim sucessivamente. Certinho. Então, a gente tem a equaçãozinha que determina os juros compostos, certo? O que acontece? A gente vê que agora a expressão matemática que é utilizada para o cálculo de juros é a seguinte. Você viu que aqui, lá no juros simples, olha lá, como que é a equaçãozinha do juros simples? J igual a C vezes I vezes T, né? J igual a CIT. Então, a gente já recebia o juro aqui na equação. Agora, a equação de juro composto, ela não tem o J. Ela não tem o J, mas o J ele pode ser tirado daquela segunda equaçãozinha aqui. O montante, lembra lá? Montante não é o capital mais o juro? Montante é o capital mais o juro. Então, se eu passar o capital para o outro lado, para o outro membro da equação, né? O juro vai ser quem? O montante menos o capital, né? Certo? Então, o que acontece? A gente tira o juro agora dessa equaçãozinha aqui, porque a equação de juros compostos, ela trabalha com montante e não com juro, tá? Aqui da mesma forma, ó, o M é o montante, o C é o capital e o J é os juros, né? São os juros. Então, montante final, capital e juros, beleza? Então, olha, se liga nas duas equações que a gente tem aqui. A equação de juros compostos é M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. A equação que dá os juros é montante menos capital. Mas nada mais é do que a mesma que você tinha antes, tá? Não é novidade, não é nova, né? Certo? Certo. E agora nós vamos ver aí como resolver qualquer problema que apareça
em juros compostos. Então nós vamos ver aí os 4 passos para resolver juros compostos. O primeiro passo é identificar os dados fornecidos no problema, ou seja, você vai fazer a leitura, tirar quem é o montante, capital, taxas e o tempo. Segundo, você vai substituir os dados na equação adequada. Então sempre ele vai deixar faltando um dos termos ali para você procurar, para você calcular. Depois você vai ter que calcular o que o problema solicita, justamente o que eu estava dizendo. Se ele está querendo montante, ou se ele está querendo capital, ou se ele quer que você calcule a taxa, ou até mesmo o tempo. E o quarto passo é achar o valor do montante quando pedir. Então, a fórmula lá, ela está dizendo, ela é bem clara, né? Montante igual a capital. Muitas vezes a gente vai achar somente o valor do capital, somente o valor da taxa e somente o tempo. Mas você tem que se ligar quando o problema pedir montante, porque aí ele vai requerer mais um cálculozinho, né? Uma soma, né? Então se liga aí que as atividades vão deixar bem claro isso para você. Na hora que a gente fizer os exemplos, os exercícios fica mais fácil, né, de visualizar. Então vamos começar. Então vamos à prática. Exemplo número 1. Uma pessoa faz uma dívida de R$500, que será paga no regime de juros compostos a uma taxa de 12% ao mês. Então o valor da dívida será acrescentado o juro. Lembrando que quando a gente falar de 100% mais 12%, você tem que colocar lá 112%. E quando a gente falar de 112%, é 112 sobre 100. Lembra que a gente pode representar o percentual em forma de fração? E ao representar em forma de fração, nós também podemos colocar ele em forma de números decimais. Então, quando falar em 112%, é a mesma coisa que 1,12. O 1 representa o 100%, que é o inteiro, e o 12 foi o acréscimo. Beleza, fácil, né? E aí a gente pode fazer assim, ó, nós podemos calcular diretamente, sem usar aquela equação que a gente mostrou para vocês. O valor da dívida depois de um mês é a mesma coisa que fazer 1,12 vezes os 500. 1,12 vezes 500, 560. Então, no final de um mês, a pessoa deverá pagar 560 se ela quitar a sua dívida, né? Se ela não quitar a sua dívida, o que vai acontecer? Né? No próximo mês, no segundo mês, o cálculo não vai ser mais sobre os 500. O cálculo vai ser sobre os 560. Então, aí, por isso que é juro sobre juro. Então, vai ser 1,12 vezes os 560. Então, olha aí, 627. Vai aumentando muito rápido, né? Então, no final de cada período, o juro é incorporado ao capital. Então, quer dizer, esse juro já vai juntar com o capital e vai se fazer o processo novamente. E assim, sucessivamente, tá? Olha aí. Se no segundo mês já é acrescido juro sobre juro, então no terceiro não é diferente. Então, para o terceiro mês, o cálculo do juro vai ser feito sobre R$ 627,20. Então, olha aí, ó, os mesmos 112% vezes 627,20 vai gerar aí 702,46. Então, no final do terceiro mês, a pessoa aí já vai ter que pagar aí R$ 702,46. Lembra que ela começou com 500, né? Em 3 meses já está 702. A dívida que era de 500, em 3 meses já está em 700. Então, no quarto mês, com certeza, já chega aí ao dobro do valor. Então, cuidado com juros compostos e se liga aí que essa matemática financeira, né, tem que gerar economia para você e não gasto. Agora, se fosse em juros simples, então olha aqui, vamos conversar um pouquinho, gente. Ó, se fosse em juros simples, será, né, a gente já viu que o juro composto, ele rende mais, né, mais rentável, por isso que as pessoas optam por ele, né, quando querem cobrar juros e tudo mais. Então, a gente fez aí, o empréstimo foi de 500, né, e já estava em 702 com apenas 3 meses. Agora, a gente vai fazer com juros simples, e aí, aplicando a equação de juros simples, com os mesmos valores, né, o mesmo valor de início, os 500, o mesmo tempo, a mesma taxa,
taxa e a gente vai chegar num outro resultado com certeza menor, né? Porque o juro simples, ele não é juros sobre juro. O juro simples é cobrado do valor inicial, somente. E o juro composto não. Ele vai a cada mês, ele vai cobrando sobre o valor que já foi gerado, tá? Então vamos lá, vamos fazer com juro simples para você ver qual é a diferença, tá? Então nós vamos agora fazer um cálculo com juros simples. A mesma pergunta. Quanto pagaria de juros uma pessoa que pegasse emprestado os mesmos R$500 a 12% ao mês durante os mesmos 3 meses que foram calculados anteriormente, só que em juros compostos? Então nosso capital é 500, a nossa taxa é 12%, né? Podemos representar 12 sobre 100, e o nosso tempo é 3 meses. Lembrando que a nossa fórmula de juros simples é J igual a CIT, né? Macete para você decorar aí para os concursos e Enems da vida. Então nosso capital é de 500, a nossa taxa é de 12%, né? Ou seja, 12 sobre 100. E o nosso tempo é 3 meses. Vamos cortar aí os 2 zeros e ficamos aí com 5 vezes 12 vezes 13. Então o nosso tempo aí vai ser de 5... Podemos fazer 12 vezes 13, né? 12 vezes 3 dá 36. 36 e 5 vezes 36, 180. Esse aqui é o juro, calma aí, né? Mas a gente já sabe que o montante... É o capital mais os juros. Capital mais o juro. Então eu vou ter montante igual ao capital, que foi de 500, mais o juro, que é de 180. Então o montante vai ser 680 reais. Isso aqui é um M, tá? É um M de gente grande. É um M grande, tá? É um M maiúsculo. Então olha aí. Nos juros compostos, isso aqui foi em juros simples, né? Nos juros compostos, vamos lembrar aí? Foi 702,46. 702,46. Então, olha aí a diferença, né? Então, com certeza que as pessoas querem cobrar, quando fazem um empréstimo, os juros compostos, porque vai receber bem mais com o passar do tempo. Ele é muito mais rápido, né? Quanto maior o tempo, mais juros. Mais juros. Certinho? Tempinho aí para vocês anotarem um exemplo. Então a gente fez a comparação do juro composto com o juro simples. Então a gente já está trabalhando os dois tipos de juros numa aula só. Legal, né? Olha aí. Então é só aplicar a equação. Primeiro passo, anota os dados. Sempre a gente anotando os dados fica mais fácil da gente conseguir resolver os exercícios, tá? Anota os dados, pega a equação e substitui os dados na equação. Aí sim que você vai correr para os cálculos, vai calcular aí só no último momento, né? Claro que tem que ter atenção a cada parte aí do exercício, a gente tem que ter atenção. Quando a gente calcular, também fique atento para não errar com bobeiras, né? É verdade. Ligadíssimos na nossa aula, está aí todos os alunos da escola 22 de abril, lá do município de Montenegro, que fica ali na CRED Ariquemes. São os alunos da professora Rose Aparecida, que não perdem uma aula de matemática. Uhul! Muito bem, muito bem. E assim a gente vê a diferença, né? No nosso vídeo foi perguntado lá, qual é a diferença? Eu te empresto em juro simples, você me empresta em juro composto. E aí, qual é a diferença? Aqui a gente já está mostrando. Beleza? Vamos para frente. Vamos lá para a próxima. Outro exemplo, vamos lá. Agora nós vamos ver um exemplo onde o capital de R$40 mil foi aplicada a taxa de 2% ao mês durante 3 meses. Então, qual foi o montante no fim dos 3 meses? Olha lá a pergunta e vamos fazer lá o primeiro passo, ou seja, vamos anotar os dados. Então, o que ele nos forneceu? Nos forneceu um capital de R$40 mil. Ele também nos forneceu uma taxa que é de 2% ao mês, que também pode ser escrito em forma de decimal, 0,02, e o nosso tempo é de 3 meses. Então ele está perguntando ali qual foi o montante no fim dos 3 meses. Sendo assim, vamos para a fórmula. Calcular o montante significa, vamos jogar na fórmula e substituir. Montante é igual a 40 mil vezes, aí entre parênteses nós temos a soma do 100% mais o acréscimo que foi dado, 0,02, isso tudo elevado ao tempo. Então nós vamos ficar com montante igual a 40 mil, vamos resolver primeiro
dentro do parênteses, alunos da mediação, somando 1 com mais 0,02, nós vamos ter justamente 1,02 elevado ao cubo. Agora vamos resolver a potência. Montante é igual a 40.000 vezes 1,02 elevado ao cubo, vai ser 1,061208. Então, multiplicando por 40.000 vezes 1, vai gerar aí para nós R$ 42.448,32. Então, esse é o montante no final de 3 meses. Essa parte aqui, ó, 1,02 ao cubo, né? Essa parte aqui que a gente fala para fazer na calculadora porque facilita, né? Porque é 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. Ou o exercício vai dizer, use 1,02 ao cubo igual a fulano de tal, né? Então, ou o exercício ele vai dizer para você essa parte aqui, ele vai te falar para usar, ou a gente usa a calculadora nesse caso aqui de juros compostos, tá? Por conta das casas decimais aí e pela praticidade da atividade, tá bom? Então, nesse caso aí, a gente permite o uso da calculadora, certo? Temos mais exemplos, né? Esse aí já tá junto com vocês, então a gente dá só uma passadinha nele, vocês têm ele aí no slide, certo? Beleza! Então é fácil, né? Não é difícil, tá? Fazendo passo a passo, fica bem facinho. Agora vamos calcular os juros da equação, né? No exemplo 1, a gente teve calculando lá o montante, mas eu preciso dos juros, certo? Então eu vou ter que subtrair 42.448,32 menos os 40.000, que é o capital, né? Gerando aí de juros R$ 2.448,32. Isso só em 3 meses. Então, olha aí a dificuldade e, ao mesmo tempo, o sintoma positivo que o juros gera, né? O que ele acontece. Positivo para quem ganha, né? Positivo para quem ganha. Para quem recebe. Para quem vai emprestar juros simples, tudo bem, que é o caso dos bancos, né? Que é uma forma legalizada aí de enriquecer. De extorquir o nosso dinheiro, né? Mas tá jóia. Então, primeiro a gente calculou o montante, porque na equação de juros compostos vem em montante, para depois a gente calcular o juro, tá? Beleza? Como aqui na mediação, exemplo é em ação. Para você que ainda tem qualquer tipo de dúvida, vamos esclarecer ainda mais. Vamos a mais exemplos aí. O exemplo número 2 nos traz a seguinte ideia. Nos meses de janeiro, fevereiro e março de certo ano, o rendimento médio pago pela caderneta de poupança foi de 0,7% ao mês. Uma pessoa abriu sua caderneta de poupança em 2 de janeiro. Ele abriu com R$1.000 e não fez depósito nem retirada nos 3 meses citados. Então, que quantia ela tinha nessa caderneta de poupança em 2 de abril do mesmo ano? Então olha aqui, lembrando que caderneta de poupança trabalha com juros compostos, tá? Então se você colocar o seu dinheirinho lá na poupança, você vai... ele vai render a juros compostos. Então você fica esperto aí que é uma boa, né? Porque assim como a gente interpreta às vezes juros sempre como uma coisa negativa, né? Mas tem a parte positiva, tem o investimento também. Tem o empréstimo? Tem, né? Que aí você vai ter que pagar os juros. Mas tem o investimento. Então se você investir, se você for econômico, conseguir juntar ali da sua mesada, ou para quem trabalha já do seu salário, já guardar ali um dinheirinho na caderneta de poupança, ela rende a juros compostos. Por isso que a gente vai fazer esse exemplo agora com a equação de juros compostos, certo? Vamos lá então. Então o nosso porquinho aí tá feliz da vida com essa aplicação, né? Então vamos resolver aqui na outra página por conta do espaço. Vamos lá. Primeiro vamos anotar os dados da questão. Então vamos lá, muito fácil. O capital é 1.000, certo? A taxa é 0,7. Ou seja, né, 0,7 por 100, né? Que a gente vai só dar os pulinhos na vírgula aqui, né? A vírgula tem que pular 2 para cá, né? Deixa eu botar ele mais para lá assim, ó, para vocês enxergarem. 0,7. Então eu vou dar um pulinho, 2 pulinhos. Então vai ficar 0,007, certo? E isso aqui é bom pra gente praticar, né? Essa parte de deslocamento da vírgula aqui, vocês têm que ficar práticos aí. É automático, né? Isso. E o tempo
são 3 meses. Vamos para a nossa equação. Como que é a nossa equação? Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Então, estamos fazendo passo a passo. Montante é igual, quem é o capital? 1000, né? Aqui a gente não precisa colocar as casas do monetário ali. 1 mais o I, quem é o I? 0,007 elevado no tempo de 3 meses. Então, vamos lá. Montante é igual a 1000 vezes, primeiro, que nem o professor Alex disse, dentro do parênteses. Depois, vamos resolver a potência. Então, 1,007 elevado ao cubo é 1,0211. Geralmente, nesses casos de juros, a gente trabalha aqui com 4 casinhas, né? 4 casas decimais. Gente, agora é muito fácil, né? Multiplicar por 1000 é só deslocar a vírgula quantas vezes? 3. 3 vezes, porque eu tenho... o número de zeros. Isso, tem 3 zerinhos. Então, ó, eu vou deslocar a vírgula 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, eu vou ficar com 1021. E 21,10. Esse já é o meu montante. Certo? Então, multiplicar por 1000, por 100, por 10 é só deslocar a vírgula. Isso aí que vocês têm que ter prática aí na coisa, porque no Enem facilita, né? No Enem, ou qualquer avaliação que vocês forem fazer, tá? Não precisa ficar fazendo ali no palitinho, fazendo multiplicação aí de números grandes. Quando é 1000, 10.000, você vai deslocar a vírgula, a quantidade de zeros que tem o número. É verdade. Perceba também, a luz da mediação, que a taxa aí, ela estava muito baixa, né? Por isso que não rendeu quase nada aí. O montante não foi gerado quase nada aí. Então, ao fazer a aplicação financeira, fique sempre ligado aí no dia em que a taxa estiver alta, tá bom? No dia que tiver taxa baixa, não adianta aí aplicar nem fazer investimento. Então, são dicas e macetes aí até de bolsa de valores, né? Onde eles escolhem aí os melhores dias para fazer uma aplicação. E um grande alô aí, professora Lúcia, para todos os alunos da Escola Frederico de Castro Alves. São os alunos do professor Josué Reis. Eles são lá da cidade de Cujubim, da nossa Rondônia. Beleza, então tempo para vocês anotarem. Anotando, exemplo 2, e a gente ainda faz mais exemplo. O negócio aqui é praticar. Certinho? Anotando, entendendo. Lembrando que tudo parte da nossa equação mestre aqui, que no juros simples é J igual a CIT. Muito bem. Professor Alex, tudo tranquilo aí no chat? Tudo. Fazendo algumas anotações aqui que já vamos mencionar as escolas que estão pedindo abraços aí. Beleza, pode mencionar. Certinho? Vamos para frente então? Temos mais exemplos aí para fazer junto com vocês. Pessoal, olha aqui, ó, a gente precisa que vocês refaçam as atividades, né? Às vezes, só olhando fazer não é suficiente, né? A gente vive dizendo aqui, a professora até é meio repetitiva, matemática é prática, né? Mas tem que refazer as atividades. Chega em casa, pelo menos as que a gente fez aqui junto com vocês, as atividades de sala, pega de novo, lê o enunciado sem ver a resposta, né? E depois você tem como conferir, porque tá tudo corrigido, né? Então você tem essa carta na manga, né? Tenta fazer de novo, olha o que está corrigido e vê onde você está falhando. Será que é no cálculo básico? Será que é nessa mudança da vírgula? Ou será que é na interpretação da questão? O que você precisa melhorar? E aí você tendo esse diagnóstico, fica fácil de fazer mais atividades, né, professor Alex? Muito bem. E aí com isso o aluno vai fixar o conteúdo, ele vai ficar aí melhor conhecendo. Na hora de chegar ali nas avaliações ou na aplicação em concursos, você já vai conseguir aí ter a paciência e lembrar de conteúdos, porque a gente tira sempre de concursos e do próprio Enem. Então, ao fazer, você vai se lembrar, olha, eu resolvi uma questão parecida, então eu sei como fazer. Então, quando você só presta atenção, ele vai ficar lá na memória RAM, mas cuidado que ele pode ser esquecido. E se você estiver fazendo ali na prática, ele vai ficar ali e ele pode retornar no dia que você precisar. Então se liga aí. Então
Teoria e prática em matemática sempre. Vamos a mais um exemplo. Vamos lá, vamos praticar então? Falando e praticando. Vamos ao exemplo 3. Agora a gente vai voltar ao assunto do restaurante. Vamos de novo conversar aqui, ó. Lembra do assunto do restaurante? O que aconteceu, né? Um amigo muito legal falou que emprestava aqueles R$13 a juros simples para ele pagar no final do mês, certo? O outro amigo, mais legal ainda, falou: não, eu te empresto, só que durante 2 meses aí você pode me pagar a juros compostos. Então hoje a gente vai resolver a segunda situação, né? Juros simples a gente já sabe, né? Acho que deu R$1,30, né? Isso, aí ele ficou de pagar R$14,30. E agora, juros compostos, quanto que isso vai render? Será que ele vai ter que pagar mais, mesma coisa ou menos, né? Vamos resolver a história do restaurante para ver a solução desse problema. Vamos lá. Então vamos voltar ao assunto, né? Quanto que era o capital? Primeiro a gente anota os dados, né? O capital era R$13, certo? A taxa era 10% ao mês, né? Então, 10%, a mesma coisa que 0,10, né? Ou 0,1. E o tempo, ele falou que era de 2 meses, certo? Então, esses aqui são os dados. Vamos anotar aqui quanto que foi em juros simples, né? Em juros simples, ele ia pagar R$14,30, certo? Agora a gente vai averiguar em juros compostos. Vamos lá. Então, vamos colocar a nossa equação. Capital vezes 1 mais I elevado a T. Montante é igual ao capital é 13, né? 1 mais I, quem é I? A taxa? 0,10 elevado ao quadrado. Primeiro a gente resolve dentro dos parênteses. Então, vamos lá. Vezes 1,10 elevado ao quadrado. Essa aqui é 1,10 vezes 1,10, até que tá mais tranquilo, né? Às vezes o tempo é muito grande, né? 12 meses, 14 meses, aí realmente fica complicado de fazer manual, tá? Então a gente vai ficar aqui com 1,21, aqui a gente está usando 2 casinhas decimais apenas. E multiplicando 13 vezes 1,21, a gente chega aí a 15,73. É o montante que o rapaz vai ter que pagar se pegar emprestado com o outro colega. Vocês viram que aumentou pouquinho, mas aumentou, né? Então, ainda compensa aceitar a proposta do primeiro amigo aí, que ele vai pagar menos. Amigo muito legal, esses amigos aí, vou te falar, hein? Esses empréstimos a juros compostos é puxado. Então, anotem aí, tá? Vocês vão ver a situação do restaurante em 3 momentos, né? A gente viu ele lá em porcentagem, depois a gente viu em juros simples e agora a gente completa aqui com os juros compostos. Verdade. Alguns alunos querem saber, professora Lúcia, se tem como calcular aí as potências na calculadora simples. Então, olha aqui para mim, alunos da mediação. Tem sim. Basta que você se lembre que quando a gente está trabalhando ali com juros compostos, então você percebe que na própria fórmula sempre vai ter uma potência ali. Vai ter os 100% mais o acréscimo, ou então mais o que pedir para retirar, elevado ao tempo que o problema pedir. Então, você vai repetir a base ali, ó, na calculadora simples. Exemplo. 3 elevado a 5. Então, basta você fazer 3 na base, vezes 3, vezes 3, 5 vezes. Então, na calculadora simples também é capaz de fazer esses cálculos de juros compostos, tá bom? Desde que você entenda que é uma multiplicação de potência entre base e expoente, tá bom? Então, vai alternando ali 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3 e vai contando quantas vezes o expoente pedir. Mas na calculadora simples também é possível calcular juros compostos, ok? Você pode fazer isso, né? Vai tentando, vai testando, você já tem os resultados aqui de muitos cálculos, né? Então você vai fazendo aí, vai tentando e testando para você ver que dá certo, né? Como o professor Alex falou, é possível fazer na calculadora simples, certo? Então, vocês anotaram aí? Vou mais um tempinho aí para vocês anotarem e a gente vai falar um pouquinho sobre a caderneta de poupança, certo? Enquanto os nossos queridos alunos anotam, um grande abraço para as escolas Maria de Matos, que fica lá em Ouro Preto, a escola Priscila Rodrigues, que fica em Rolim de Moura,
e a escola Jorge Teixeira de Oliveira, que fica na CRED de Paraná. Todos os alunos estão ligadíssimos na aula de matemática e aprendendo sempre. Também a escola Antônia Vieira Frota, presente aqui no nosso chat. Grande abraço a todos os professores presenciais e todos os alunos da mediação. Grande abraço também àquelas escolas que não têm chat, porém estão assistindo a nossa aula. Nós estamos também juntamente com vocês. Beleza, vamos falar um pouquinho então agora da caderneta de poupança. A gente já fez um exemplo, né? E agora a gente fala sobre ela. A caderneta de poupança é um tipo de investimento muito procurado no Brasil. Então o pessoal que é econômico aí gosta de juntar dinheiro, né? O dinheiro é aplicado pelos brasileiros na poupança e investido pelo governo no setor de habitação. Então é isso que acontece, certo? Brincando com os números, vamos lá, brincando com os números para dar tempo da gente cantar a nossa paródia. Chaves, se você tivesse 30 reais no bolso e 70 no outro, o que é que você teria? A calça de outra pessoa, professor. O Chaves não tem dinheiro, gente, tadinho do Chaves. Então, vamos lá agora na nossa paródia. Olha aqui, galera, nós fizemos uma paródia, como sempre, uma musiquinha aí que trabalha juros simples e juros compostos. Então, vai soltar o sonzinho e você vai cantar junto com a gente. Música na tela e a gente quer que vocês acompanhem aí, tá? Professor presencial que tiver a possibilidade de filmar, de gravar, aí vai dar certo aí, manda pra gente, tá joia? Vamos lá então, vamos colocar a letra na tela e a gente vai cantar juntinho. Solta o som. Acompanhe, grande abraço a todos os alunos da escola Papa Paulo VI e também os alunos da escola Ruth Rocha, todos ligadíssimos na aula de hoje. Se liga na aula de juros e aprende cantando. Aí, galera, todo mundo. Juros simples é assim, capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Juros simples é assim, capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Se liga, mediação. Todo mundo. Tá vendo aí, J igual a City. O juro simples é fácil de calcular. É fácil de calcular. Já falei pros alunos que não terminou. Juro composto era simples e agora acumulou. Mas montante ainda é um pouco diferente. Capital mais o juro vai ficar na minha mente. Pra memorizar isso pra sempre. Juro simples é assim. Capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Juro simples é assim. Capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. É isso aí, mediação. E aí, galera? Se não aprende na aula, é cantando que nós vamos aprender. Tá vendo aí, J igual a City. O juro simples é fácil de calcular. Ô, louco, meu. É fácil de calcular. Vamos aplaudir. Já falei pros alunos que não terminou. Juro composto era simples e agora acumulou. Mas montante ainda é um pouco diferente. Louco, capital meu. mais o juro vai ficar na Vamos mente. aplaudir, professora Lucy. Pra memorizar isso pra sempre. Juro simples é assim. Capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da minha vida. Juro simples é assim. Capital, taxa e tempo. A matemática faz parte da minha vida. A matemática faz parte da Louco, sua meu. vida. Vamos aplaudir. Muito bem, galera. Muito Daqui a bom, pouco né? voltamos. Agora a gente aprende, né? Vamos lá, até a próxima.